Aos irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, toda quinta-feira nós estudamos um assunto do estudo antitrinitário e hoje será o tema 1000 anos de paz com Jesus. Mas antes de iniciarmos, eu estou utilizando esse material bem aqui, ó, tá? Meu irmão Fábio Amaro, muito obrigado pelo seu material, tá bom? Estou estudando por ele e mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade. Se algum irmão deseja ter esse material, aqui na descrição terá o meu e-mail, tá bom? E-mail do canal, para que você possa pedir esse material em PDF totalmente gratuito, tá? Então vamos começar o nosso 10º estudo. Vamos começar. Primeira pergunta: para onde Jesus levará os salvos quando ele voltar à terra? João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, João 14, 1 a 3 quebra a ideia de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Eles não são a mesma pessoa, tá bom? O que acontecerá com os que morreram crendo em Jesus quando ele voltar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está dizendo que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento. Não são eventos diferentes. A igreja só será arrebatada no momento da volta de Jesus, tá bom? O que ocorrerá com os salvos que estiverem vivos naquela ocasião? Que ocasião? Na volta de Jesus, que acontecerá o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 dizem assim: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, na sétima trombeta, quando soar, Jesus voltar, haverá, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e os vivos também serão transformados. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: Porque convém o que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 52. E 1 Tessalonicenses 4, 17 diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então percebemos aqui mais uma vez que não existe a ideia de arrebatamento secreto, que não existe a ideia que haverá o arrebatamento e depois Jesus volta. Biblicamente falando, Jesus volta e o arrebatamento da igreja acontece. Os mortos salvos ressuscitam e aqueles que estão vivos nesse momento serão transformados. Vamos para a próxima pergunta. Que efeito terá a vinda de Cristo sobre aqueles que escolheram viver sem Deus? 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, aqueles que não aceitaram Jesus, pelas suas más ações, seus maus pensamentos, eles serão destruídos. Tá bom? Vamos para o próximo. Por quanto tempo os salvos permanecerão no céu e o que farão lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3 dizem assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, vamos entender. Esse julgamento aqui, ele não é o julgamento que hoje acontece no mundo religioso.
Você vai para o inferno. Você não é esse julgamento. Esse julgamento aqui é um julgamento de justiça de acordo com a palavra de Deus. É diferente. Hoje, infelizmente, algumas pessoas julgam as outras porque se acham melhores, porque se acham santas, porque se dizem ungidos, porque eu sou isso, porque a pessoa se acha aquilo, porque ela é formada em não sei o quê, porque ela... é isso. Esse não vai ser igual a esse julgamento, ele será diferente, tá? São pessoas que foram salvas e sempre guiadas pelo Espírito Santo. Não é qualquer um que vai fazer isso aqui, somente os salvos, tá? E hoje, infelizmente, né, como diz a Bíblia, pelos frutos você conhece a pessoa. Ah, você está julgando. Eu não estou julgando. Não estou citando nome, nem estou citando ações. Eu estou dizendo que julgar é você falar algo que você não faz ideia o que é. Você repetir uma informação sem saber se é verdade ou mentira. Falar a verdade é você ter provas absolutas do fato e está mostrando o que está errado naquilo. Essa é a diferença. Enquanto os salvos estiverem reinando com Cristo no céu, onde e como estarão os perdidos? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reverão, até que os 1000 anos se acabem, ou se acabaram, né? Esta é a primeira ressurreição. Como permanecerá a Terra durante o milênio? Como é que o nosso planeta ficará? Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 24 dizem assim: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas ou destruídas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias capítulo 4, versículo 25 e 26. Perceba que a terra naquele momento será totalmente destruída. Não haverá nada, pelo menos humanamente falando. Como ficará Satanás durante os 1000 anos na terra? Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3 diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Esse anjo é Jesus Cristo, tá? Somente Jesus tem esse poder. Ele e o Pai. Tá? O Pai também tem, só que nesse caso é o Filho que irá fazer isso. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, o milênio, né? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja pouco por um pouco tempo. Pouco, aí você pergunta, peraí, ele vai estar preso para que não engane mais as nações, mas a terra não vai estar desolada? Que nações é essa? Os salvos. Para que ele não vá lá e tentar os que estão salvos. Por isso ele vai ficar na terra, não tem mais quem tentar. Nesse momento ele não tem mais quem tentar. Ele simplesmente está sozinho no mundo, daquele jeito que leu em Jeremias. Tá? Lembrando que esse mundo, planeta Terra, ele vai estar com o cheiro do mar virado sangue, com o cheiro da água virado sangue, né? Com todas as consequências das pragas também. Quando acabar o milênio, qual será o fim de Satanás, seus anjos e dos ímpios? Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8 e 9 dizem assim: E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. A areia do mar significa muita gente, desde Adão, a queda do homem, até a volta de Jesus, todos os que não foram salvos estarão aí, nesse momento, para a batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vamos entender isso aqui. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos, colegas de trabalho, amigos de trabalho, sobre esse ponto. Deus, ele é um Deus de amor. Deus jamais permitiria que uma pessoa queimasse eternamente. Ah, mas a Bíblia diz de inferno. Aqueles que acompanham o canal, inferno na Bíblia não é aquele inferno que muitas pessoas pregam, que tem um fogo, aí o anjo caído pega um tridente e começa a te espetar. Isso não é bíblico. A pessoa que inventou isso, que tem essa ideia, ela está uma ideia equivocadamente errada de acordo com a Bíblia.
Inferno na Bíblia é sepultura. Então, nesse momento, vai cair fogo do céu e as pessoas vão queimar até virar pó. Elas não vão queimar para sempre. Tá? Eu gosto muito dessa versão porque ela explica melhor esse ponto. Ninguém vai queimar para sempre. Deus é um Deus de amor. Quando a Bíblia diz pelos séculos dos séculos, ele está dizendo que naquele momento que o fogo irá devorar eles pela eternidade. Eles nunca mais voltarão a existir. Deixando bem claro aqui. E vamos aprender agora quem é Gog. Muitas pessoas têm dúvida. Em Ezequiel 38:2, explica que Gog era um líder da terra de Magog, que dominará sobre vários outros povos, né, que na época eram os descendentes de Jafé. Magog fica em algum lugar ao norte de Israel. Liderará o ataque final contra o povo de Deus, em Ezequiel 38:15 e 16. Agora, Magog, né? A primeira referência que nós temos dela é Gênesis 10, de 1 a 2, que identifica Magog como um dos filhos de Jafé, filho mais velho de Noé. Os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo e formaram vários povos, depois do dilúvio. Assim, o homem Magog provavelmente deu origem a um povo chamado Magog. Tá, essas são as pesquisas que eu fiz em relação a Gog e Magog. Para algumas pessoas que têm certas dúvidas, eu quis colocar isso aqui a mais, tá bom? A Bíblia não nos diz a identidade de Gog e Magog. A única coisa que a Bíblia diz é que vem do norte. Na Bíblia, Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus. No fim dos tempos, esses inimigos se reunirão para lutar contra o povo de Deus, tentando destruí-lo. Mas no fim, Deus trará vitória e destruirá todos os inimigos. Voltando agora ao nosso estudo. Depois de ser eliminados os ímpios pelo fogo, o que Deus dará aos salvos? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 e versículo 13 dizem assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra, e as obras que há nela se queimarão. Então, quando Jesus vier com o Pai, de maneira repentina, ou seja, ninguém sabe o dia e a hora, significa o quê? Que vai vir um grande estrondo, né? Um grande som, e os elementos, todos que é na terra, vão queimar pelo poder da glória. E o versículo 13: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém por isso. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição serão isentos e livres de quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Bem-aventurado significa feliz, feliz e santo, aquele que tem paz na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Que possamos ter aprendido esse excelente tema, que a nossa fé continue sendo fortalecida e que nós continuemos seguindo o caminho de Deus para que estejamos com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.